Olá, turma! Nessa videoaula dos principais exames laboratoriais, a gente vai conhecer alguns detalhes da sorologia. Nesse caso, a sorologia ela vai representar esse estudo analítico do soro sanguíneo e tem como objetivo identificar antígenos pertencentes a vários micro-organismos e também anticorpos que são desenvolvidos pelo organismo que entrou em contato com algum desses micro-organismos. O que é mais comum é essa pesquisa desses anticorpos que foram desenvolvidos por determinado indivíduo. A sorologia é utilizada como uma ferramenta que vai auxiliar na detecção de diferentes tipos de doenças, por exemplo, sífilis, dengue, herpes, presença do vírus da imunodeficiência humana, raiva, toxoplasmose e a própria Covid-19 está sendo detectada através aí de estudos sorológicos. Para entender como é que a gente utiliza a sorologia a nosso favor dentro da área de saúde, vamos relembrar alguns conceitos básicos lá da imunologia, como que seria um antígeno. Um antígeno é qualquer substância que, ao entrar no organismo, é capaz de estimular esse sistema imunológico a produzir anticorpos. E o que é um anticorpo, pessoal? O anticorpo, também é chamado de imunoglobulinas, são proteínas que atuam no sistema imunológico como defensoras do organismo contra vírus, bactérias, entre outros. Quais seriam algumas características dessas imunoglobulinas? Então, nós temos diferentes tipos de imunoglobulinas, ou seja, diferentes tipos de anticorpos. O IgG, que representa aí 75% da imunoglobulina total, aparece no soro e nos tecidos, né, líquidos intersticiais, assume um papel importante nas infecções teciduais e naquelas infecções transmitidas pelo sangue. Ativa o sistema complemento, estimula processos de fagocitose e consegue passar pela placenta. Então, pode ser passado aí da mãe para o feto. Já a imunoglobulina A geralmente representa aí 15% dessa imunoglobulina total que a gente apresenta. Aparece nos líquidos orgânicos como sangue, saliva, lágrima, leite, secreções pulmonares, gastrointestinais, prostáticas e vaginais. Protege a gente de infecções respiratórias, gastrointestinais e também geniturinárias. Impede a absorção de antígenos a partir dos alimentos, isso é muito importante. Imagina aí, está introduzindo no nosso organismo algo vindo de fora, né, nesses alimentos, então isso pode fazer muito mal. Passa pelo leite materno, protegendo também aí o neonato. A imunoglobulina M, representa aí 10% da imunoglobulina total, aparece em sua maioria no sistema intravascular, aparece como a primeira imunoglobulina produzida em resposta a infecções bacterianas e virais. Então, segura essa informação aqui, tá? A IgM aparece como a primeira imunoglobulina produzida em resposta a infecções bacterianas e virais. Então, seria uma resposta aguda. Em respostas agudas, a gente tem IgM aparecendo. Ela é responsável também por ativar o nosso sistema complemento. Já a imunoglobulina D representa 0,2% da imunoglobulina total. Aparece aqui em pequenas quantidades no soro e possivelmente influencia a diferenciação do linfócito B, mas a sua função ainda é bem desconhecida. A IgE, a imunoglobulina E, representa 0,004% da imunoglobulina total. Aparece no soro e toma parte em reações alérgicas, em algumas reações de hipersensibilidade. Então, geralmente, ela está aumentada em processos alérgicos e também está aumentada em casos aí onde a gente tem infecções parasitárias, tá, gente? Principalmente ali pelos helmintos. Então, conhecendo um pouquinho das características desses anticorpos, a gente consegue ter algumas definições importantes, até mesmo do curso desse processo infeccioso. Se ele está no começo, se ele já está mais avançado, e essas informações elas são pertinentes nas rotinas laboratoriais aí da nossa área de saúde. No caso dessa sorologia, a colheita da amostra, essa amostra vai ser um sangue venoso,
Então, essa amostra de sangue vai ser coletada através de punção venosa. Esse acondicionamento deve ser feito em um frasco esterilizado. E o que é que vai ser utilizado, né? Pode ser o sangue ou o soro. E aí, nesse caso, para a obtenção do soro, a gente vai precisar fazer a coagulação e a centrifugação desse sangue para fazer essa separação. Nesses exames de sorologia, é comum utilizar kits, tá? Seriam aí conjuntos diagnósticos, que eles vão conter alguma coisa. Por exemplo, pode ser reagentes com epítopos antigênicos desse agente que a gente deseja procurar. E aí, nesse caso, esses reagentes permitem a ligação de anticorpos específicos. Nesse caso, quando a gente está tentando detectar os anticorpos, tá, pessoal? Isso pode ser utilizado. E esses epítopos antigênicos presentes nesses conjuntos vão variar, obviamente, de acordo com o método que é utilizado e com a procedência desse kit. Então, para cada tipo de observação que eu quero fazer, eu tenho que utilizar um kit diagnóstico, né, um conjunto diagnóstico aí específico para aquilo. O que é que eu trouxe aqui como exemplo para vocês? Como a gente está passando por uma pandemia, inclusive essas aulas remotas estão acontecendo devido a isso, nesse caso, a gente observa a pesquisa de anticorpos anti-Covid-19, sendo feitos através desses estudos de sorologia. Aqui nós observamos a pesquisa de IgG total por eletroquimioluminescência. Nesse caso, o que é que a gente observaria? Né? A pesquisa de anticorpos totais anti-Covid-19 por esse método apresenta uma elevada especificidade e está indicado para indivíduos assintomáticos ou que tenham apresentado quadro clínico sugestivo da Covid-19 há pelo menos 2 semanas. O teste indica a exposição prévia ao SARS-CoV-2, né, que é o novo coronavírus, e possui uma imunidade protetora. É interessante observar que quando a gente está tentando identificar anticorpos específicos, a gente precisa fazer isso dentro de uma janela de tempo. Eu não posso pensar que eu vou ser contaminada hoje e amanhã eu já vou ter um anticorpo. Então, geralmente, tem uma faixa temporal que precisa ser utilizada para que essa detecção ela seja eficaz. E aí vai depender de qual é o agente infeccioso. Essa janela ela vai variar. Ou seja, a gente vai produzir anticorpos de maneira distinta, a depender de qual é o agente aí que está nos infectando. Sensibilidade após esses sintomas, nesse caso aqui, ó, de 0 a 6 dias após os sintomas, 65,5% de sensibilidade, de 7 a 13 dias, 88,1% de sensibilidade, 14 dias ou mais dias, né, 100% de sensibilidade. Uma outra técnica que utiliza aí a sorologia, né, seria essa pesquisa do IgG por quimioluminescência. Então, o IgG isolado é indicado para indivíduos assintomáticos ou que tenham apresentado quadro clínico sugestivo da Covid-19 há pelo menos 2 semanas. A persistência desses anticorpos IgG identifica as pessoas que foram infectadas, se recuperaram da doença e possivelmente se tornaram imunes. No caso da sensibilidade após o aparecimento dos sintomas, menos de 3 dias, 0% de sensibilidade. De 3 a 7 dias, 25% de sensibilidade. De 8 a 13 dias, 86,3% de sensibilidade. Acima de 14 dias, 100% de sensibilidade. E uma outra forma seria a detecção desses anticorpos IgG, IgA e IgM pela metodologia de ELISA, né, que é o ensaio imunoenzimático. A pesquisa desses anticorpos IgA e IgM é indicada a partir de 7 dias do início dos sintomas da Covid-19, já o IgG após 10 dias. Porém, apresentam melhor sensibilidade a partir de 2 semanas. E é importante observar que, nesse caso aqui, a pesquisa de anticorpos não deve ser usada como único critério para o diagnóstico da Covid-19. Não só da Covid-19, mas também de outras alterações, tá? De outros tipos de infecções por micro-organismos. Essa pesquisa sorológica desses anticorpos é utilizada como uma das ferramentas diagnósticas, mas geralmente a gente tem a indicação de outros testes também para poder fechar o diagnóstico certinho. No caso dessa eletroquimioluminescência, né, que seria também chamada de quimioluminescência eletrogerada,
Ela envolve reações de transferência de elétrons na superfície de um eletrodo com geração de um composto instável, que é excitado, que consegue emitir fótons de luz. Então, ocorre como reação de óxido-redução, né, de oxidação e redução em ciclos. E é utilizada tanto para dosagens de hormônios, de marcadores tumorais, cardíacos e também para esse processo de detecção de anticorpos, que é importante na sorologia. No caso da utilização da quimioluminescência, esses testes são baseados na emissão de fótons de luz produzidos em algumas reações químicas de oxidação, incluindo agentes quimioluminescentes. E essa emissão de luz ela pode ser detectada ou medida utilizando luminômetros, como tubos fotomultiplicadores, diodo de silicone em estado sólido ou filme fotográfico como detector. Já no caso do ELISA, que é um ensaio imunoenzimático, essa metodologia se baseia em reações do tipo antígeno-anticorpo, que são detectáveis através de reações enzimáticas. São utilizadas enzimas ligadas a alguns dos reagentes, e geralmente a presença desse antígeno ou desse anticorpo vai ser revelada justamente pela produção de cor, porque existe a adição de um substrato dessa enzima e também de substâncias cromógenas. E é essa emissão de cor que vai indicar uma reação positiva. O que a gente vem observando enquanto resultados, muitas pessoas têm dúvidas aí em relação a essa questão da sorologia para a Covid-19, tá? Então, mas essa questão de GG, IgM positivo e negativo também é aplicado para diversas outras alterações. Por exemplo, se o resultado traz um IgG negativo e IgM negativo, não existe evidência de exposição ao vírus, tá? Não houve formação de anticorpos contra esse tipo de vírus. Então, o resultado negativo não descartaria a possibilidade de infecção pelo SARS-CoV-2, porque nesse caso depende, pessoal, da questão do tempo também. Qual foi o tempo para a gente conseguir gerar esses anticorpos? E no caso do IgG negativo e IgM positivo, um provável contato ou infecção recente pelo vírus. Então, procure o seu médico aqui em caso de sintomas. Por quê? IgM representa o primeiro anticorpo, né, que é gerado ali. Então, reação aguda nesse momento, IgM. E no caso de IgG positivo, tá? IgM positivo. Contato ou infecção prévia pelo vírus. Quando o IgM ainda está positivo, quer dizer que o indivíduo continua transmitindo, tá? Nesse caso aqui, IgM negativo e IgG positivo, memória, né? Anticorpos de memória, mostrando aí que o indivíduo teve já esse contato. No caso do IgM negativo, não está transmitindo mais, mas no IgM positivo ele continua transmitindo e tem que ficar em isolamento. Bom, turma, dessa forma a gente finaliza essa videoaula sobre os principais exames laboratoriais, trazendo alguns detalhes aí do que a gente observa na sorologia.